A gente vê no governo Dilma, né, um foco muito grande no conteúdo nacional. Na área de petróleo, isso vem sendo bastante enfatizado, bastante defendido, e que está causando, às vezes, alguns problemas de entregas, problemas importantes e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que está isso no setor de comunicação, de telecomunicações, do fabricante. Nós temos 2 aqui, fornecedores de equipamentos, que o que a gente viu no passado, o Brasil tinha várias indústrias, foi se tornando bastante complicado, complexo. A Ericsson aí deve enfrentar um desafio bastante grande para manter a produção local competitiva. O Birro deu uns dados interessantíssimos sobre o aumento da importação versus exportação. Então, como é que viabilizar esse incremento da fabricação local diante de nossos problemas de custo Brasil e competitividade, essas questões todas? Como é que o Ministério vem trabalhando nesse sentido? E depois eu vou perguntar sobre o Plano Nacional de Banda Larga aí com mais mega do que estava combinado. Mas primeiro vamos falar sobre isso. Ok, obrigado. Eu queria ter a oportunidade de falar dos 5 anos também. Pois não. Porque talvez, não tendo o compromisso das empresas, né, as questões internas das empresas, né, e talvez por ser também mais jovem eu possa falar algumas coisas que, enfim, a experiência ou a falta de experiência me permite, né. Nos 5 anos aí, eu acho que a gente eu compartilho da opinião do Valim, né, com relação à banda larga fixa. Com certeza é um setor que a gente precisa desenvolver aqui no Brasil, porque o tráfego móvel não dará capacidade para todas as necessidades dos usuários. O tráfego móvel dará capacidade para o usuário, para as características do usuário móvel, mas para as características dos usuários, com as inúmeras aplicações que surgem na internet, a gente precisa desenvolver a banda larga fixa, e essa é uma das metas que a gente pretende desenvolver dentro do Ministério das Comunicações. Por exemplo, né, o tráfego, né, as informações que nós temos de tráfego nos próximos 5 anos é que ele cresce, em relação ao mundo, cresce 3 vezes. Então, o mundo cresce até 2016, no horizonte aí dos 5 anos, ele cresce 250%, e no Brasil cresce 750%. Né? E, para isso, a gente vai precisar construir rede. Então, e isso é o caso com a segunda pergunta. Né? A gente tem demanda no Brasil para construção de rede, para prestação de serviço. É bem verdade que existem questões que precisam ser resolvidas, né? Questão de construção de infraestrutura, questão tributária. Dentro do governo federal, o ministro Paulo Bernardo fez a proposta de criar um regime especial voltado para a redução dos tributos federais para a construção de redes de banda larga. Isso foi incluído na MP 563, que trata do Brasil Maior, e isso faz parte de um conjunto de iniciativas do governo para fomentar e baratear o custo da banda larga dentro do Plano Nacional de Banda Larga. Nesse horizonte, uma questão significativa é a questão de política industrial. Né? Houve um processo, que foi o processo dentro da Agência Nacional de Telecomunicações, de proceder o leilão das faixas de frequência para a tecnologia da 4ª geração, em que a Anatel, né, seguindo a orientação da política de telecomunicações, estabeleceu algumas metas relacionadas à política industrial. Houve muita discussão sobre esse tema, mas o que a gente verifica, né, e tanto a Ericsson quanto a Nokia Siemens, né, podem falar mais a respeito, né, a demanda no Brasil por serviços, os investimentos que serão realizados, a desoneração tributária no Brasil, que vai ser feita nesse processo, fez com que os fabricantes que não tinham fabricação no Brasil passaram a ter. É notícia dessa semana, por exemplo, que a Nokia Siemens está trazendo a fabricação de tecnologia 4ª geração aqui para o Brasil. Outros fabricantes já fizeram o mesmo. Da parte do governo, a gente está preocupado em criar os incentivos para que isso aconteça. Né? Então, a gente considera que esse é um modelo que está dando certo. Né? Lógico que é um modelo em que a gente não fecha
não cria o fechamento do mercado brasileiro, pelo contrário, existe espaço para os players internacionais, mas aqueles que aqui estiverem terão incentivos por parte do governo, e é uma política que a gente pretende implementar e está dando muito sucesso. O ministro anunciou no Futurecon do ano passado, né? Isso já foram implementados? Desculpe, é meu desconhecimento. Isso, então, isso foi incluído na medida provisória 563, essa medida já tramitou no Congresso Nacional e está atualmente para sanção presidencial. Perfeito. Os fabricantes aqui têm alguma observação a fazer? Comentando aqui, Luísa, Max, a gente aqui no Brasil fala muito de manufatura, né? Hoje, na minha empresa, a manufatura, o hardware, é 1/3 do faturamento global da empresa. Os outros 2/3 são em software e serviços. Não só serviços de implementação de rede, mas também outros serviços de valor agregado. Especialmente software, cada vez ganhando mais peso. Então, eu acho que o que está faltando no Brasil é uma política que incentive mais o desenvolvimento de software. Nós temos uma política hoje de manufatura, que eu acho que não é suficiente para poder compensar o custo Brasil, mas isso é um assunto que tem que ser feito gradualmente, não vamos conseguir fazer isso de uma hora para outra. É como carga tributária, nós temos que continuar trabalhando em cima disso. Mas eu chamaria atenção para incentivos que devam ser criados para a nossa indústria de software, porque vai ter uma importância muito grande, já tem hoje, e vai ser cada vez maior. Quiroga, você quer? Outro dia eu estava em conversa com o BNDES, e os recursos para inovação no último ano cresceram mais de 100% os recursos disponibilizados pelo banco. A maioria para software, mas ainda é insuficiente, né? Pois é.